E aí galera, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal RP Curiosidades. Sou o Renan e hoje vamos falar um pouquinho sobre os menores países do mundo. Então, primeiro, em décimo lugar aqui, fiz uma lista de 10 países, está a Ilha de Malta, tem 316 quilômetros quadrados. A Ilha de Malta é a maior das 5 ilhas que constituem o arquipélago que conforma a República de Malta. Está localizado no meio do mar Mediterrâneo, ao sul da Itália e ao norte da África, na Europa. Então, os malteses são considerados um dos mais antigos povos católicos do planeta, e a vida neste arquipélago recebe muita influência da religião, que contém 365 igrejas em ilhas. Então, imagina aí uma igreja para cada dia do ano. Então, a língua oficial de Malta é o maltês, que é uma fusão entre o árabe, falado no norte da África, e o italiano da Sicília. Agora, em nono lugar, as Ilhas Maldivas. Maldivas tem 298 km². Então, é formada por mais de 1.300 ilhas de coral, das quais 203 são habitadas. Então, nem todas as ilhas são habitadas. É considerada uma das nações mais pobres e mais estranhas do planeta. Então, estando aí na nona posição, os moradores do país são campeões mundiais quando o assunto é divórcio. Então, um dos países que mais tem divórcios em Maldivas. E estudos referentes ao aquecimento global sugerem que essas ilhas vão desaparecer em menos de 100 anos. E o ponto mais alto dessa ilha tem apenas 2 metros de altura em relação ao mar. Então, bem baixo mesmo. Em oitavo lugar, São Cristóvão e Neves, com 269 km². Então, as duas ilhas pequenas com origem vulcânica receberam a visita de Cristóvão Colombo na segunda viagem para a América, no ano de 1493, e parcela considerável da população emigra para mais países para a procura por emprego, tornando a remessa de salário com obtenção no exterior uma das principais fontes de renda deste arquipélago. Sétima, Ilhas Marshall, com 131 km². Esse arquipélago é a sétima posição, e recebeu assim a fama a partir de 1946, com os atóis de Bikini e Enewetak. Essas palavrinhas são meio difíceis. Então, foram palcos assim, para testes nucleares americanos. E no ano de 1983, 23 anos após o começo da descontaminação, os Estados Unidos aceitaram assim indenizar os habitantes da região. E desde 1986 é uma república independente, mas assim com um excessivo grau de dependência ainda econômica dos Estados Unidos. Em sexto lugar tem o país chamado Liechtenstein, que tem 160 km². Então fica nos Alpes, entre a Suíça e a Áustria, e é um dos menores países do mundo. Então, ao longo dos séculos, os celtas e os réticos, os romanos e os alamanos vieram viver então nessa região. Então, quase 70% da população é descendente da tribo dos alamanos, que chegaram na região há uns 1500 anos atrás. O idioma oficial é o alemão, mas também são falados vários dialetos no país, e cada povoado tem sua variação do dialeto local. E nesse pequeno país há quase 50 tipos de orquídeas silvestres, e é campeão da ecologia, já que todas as florestas locais têm proteção ambiental e não existem indústrias assim. Quinto colocado é San Marino, com 60,5 km². De acordo com a tradição, esse país está localizado no pico do Calcário, na área central da Itália. Surgiu no século IV, com um grupo de cristãos que fugiu para a região por causa da perseguição romana. Então, a partir de 1862, após a formação das atuais fronteiras da Itália, vários tratados confirmaram a independência do país. Quarta colocação é Tuvalu, um arquipélago localizado no Pacífico Sul, que pode assim desaparecer. Mais um arquipélago que pode desaparecer com a subida do nível do mar. Então, Tuvalu possui solos pobres para a agricultura, e a situação só piora a cada ano por causa do aumento do nível do mar,
contamina assim a água potável, prejudicando as plantações, que é a grande fonte de renda dos 11 mil habitantes ali da região. E a dependência de comida importada fica cada vez mais agravada. Então, a República de Tuvalu é localizada a meio caminho entre a Austrália e o Havaí, composta aí por 4 recifes de coral e 5 atóis. O que é um atol? Então, é uma ilha oceânica em forma de anel, com estrutura coralínea e de outros invertebrados, constituindo em seu interior uma lagoa, sem nenhuma aparente conexão com as rochas da crosta. Um atol começa pela formação de um recife costeiro de corais ao redor de uma ilha vulcânica. Então isso aí é um atol. Terceira colocação fica para Nauru, que é uma ilha no Pacífico Sul. E a sobrevivência dessa ilha é da exportação de guano, que é o fosfato de cálcio formado por fezes solidificadas dos pássaros pré-históricos que usavam a ilha ali como banheiro. É a parte considerável do mineral, de cobertura de cerca de 70% da ilha, é trocado por água importada, porque Nauru não tem nenhum rio ou nascente natural, então precisa importar água. Segunda colocação é para Mônaco, com apenas 1,95 km². Então Mônaco é o principado e segunda posição, né, em relação aos 10 países menores do mundo, ocupando aí a estreita faixa na costa sul da França, com fronteiras assim polêmicas, por assim dizer. Há algumas mansões na região de Mônaco que fica a parte em Mônaco, outra parte na França, e somente 5 mil pessoas dos 35 mil ali que moram ali nasceram em Mônaco, sendo os demais italianos, ingleses, franceses que foram atraídos pelo seu glamour, fama, turismo. Em primeiro lugar, o Vaticano, com menos da metade de 1 km², com 0,44 km². O Vaticano é a posição líder na relação desses 10 menores países do mundo e é ali ao centro religioso em Roma, capital da Itália, e são em torno de 900 habitantes, todos sendo membros da igreja ou funcionários do clero. A cidade representa um sistema próprio de telefone, estação de rádio, sistema bancário, correio, guardas, desde 1506, fazendo essa segurança, e também possui farmácias. E para a compensação de suprimentos como água, eletricidade, comida, gás, eles necessitam ser importados da Itália. E para se conseguir se manter, o país é dependente das doações dos fiéis e de renda de turismo, já que o local é um dos pontos mais visitados do continente europeu. Então é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido. Foram os menores países do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. E pretendo fazer mais vídeos de várias curiosidades do mundo. Espero que vocês gostem. Deixe sua opinião. Se vocês têm alguma sugestão aí, deixe nos comentários. E até mais.